Bom, pessoal, então acho que a gente pode ir começando aqui a nossa aula, tá? O assunto que a gente vai abordar hoje, né, seria a aula 12, né, do setor C, que fala de representações gráficas de uma função, tá? Eu sei que o Arthur comentou com vocês que existem diversas maneiras de representar uma função, pode ser por diagramas, por tabelas ou por gráficos, né? E cada uma delas tem suas especificidades e vantagens e desvantagens em determinados aspectos. A vantagem da representação gráfica de uma função, dando um exemplo mais tangível, né? A primeira seria, permite que se relacione uma quantidade muito grande de elementos de maneira prática. Bom, acredito não, eu vi que o Arthur começou com vocês o conteúdo de função relacionando dois gráficos por diagrama, e bom, ali tinham alguns elementos que eram relacionados a partir de uma regra, né, que a gente chamaria de função, e tendo alguns poucos elementos, essa relação se tornava muito simples. Mas a partir do momento que a gente trabalha com conjuntos muito grandes, né, ou até mesmo infinitos, então, que é o caso que vai acontecer na maioria das funções que a gente vai analisar hoje e posteriormente em outro momento vocês vão ver, fica impossível de ver isso num gráfico de diagramas e tabelas, se torna muito trabalhoso. Então, o gráfico acaba sendo muito interessante. Além de facilitar a compreensão do comportamento da função, né? Ou seja, tendo um gráfico e tendo conhecimentos básicos a respeito do tipo de função que está sendo trabalhada ali, a gente bate o olho, né, na função e consegue compreender algumas coisas que estão acontecendo ali. Um exemplo que eu peguei aqui foi o gráfico de uma função logarítmica, né, que é um tipo de função que vocês vão estudar mais adiante. E embaixo eu coloquei a curva de crescimento do coronavírus no Brasil e alguns países do mundo, né? Peço a atenção de vocês ali, ó, para a curva da China. Talvez a legenda não esteja muito clara de ver, pequenininho, mas a curva da China é a maior curva ali, ó, a que se assemelha bastante ao gráfico da função. Então, bom, alguém que conheça esse tipo de função e reconheça o comportamento dela, né, saiba das especificidades dessa função, em determinado momento, no futuro, vai ver, bom, o gráfico de coronavírus, a curva de crescimento na China foi assim, beleza, então já dá para ter uma boa ideia de como foi a disseminação no vírus por lá, desde o comecinho, né, até o momento em que está começando a estacionar, são os dias atuais, né. Bom, e para falar de gráfico de função, a gente precisa retomar um conteúdo que muitos de vocês já viram e devem lembrar, mas é sempre bom relembrar, que é o plano cartesiano. Tá? O que é o plano cartesiano? Né? É um conjunto aqui de dois eixos perpendiculares que formam quatro regiões, aqui, onde são determinados infinitos pontos. Né? E esses pontos são determinados por coordenadas. Né? A gente tem o eixo X, também chamado de eixo das abscissas, e o eixo Y, chamado de eixo das ordenadas. Então, eu deixei aqui separado 5 pontos, A, B, C, D, E, e para a gente fazer análise aqui das coordenadas deles. Né? Então, o ponto A, por exemplo, ele tem coordenada 4 para o X e 7 para o Y. Né? O ponto B ali, ó, está em outro quadrante, ou seja, está em outra dessas quatro regiões em relação aos pontos A e E, tem coordenadas 8 para o X e menos 9 para o Y. Né? A gente pode ir completando aqui com os demais pontos. O C
tem coordenada -2 para o x e 2 para o y. O d, -5 para o x, -4 para o y. Faltou o e. Voltando ao primeiro quadrante ali, tem abscissa 5 e ordenada. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Bom, continuando então. Como eu comentei ali anteriormente, a gente divide, né, o nosso plano cartesiano em 4 quadrantes, que a gente classifica aqui, nomeia, né, no sentido anti-horário. Aqui, ó. Então, o primeiro quadrante, as minhas coordenadas são maiores ou igual a zero para x e y. Né? No meu segundo quadrante, minhas coordenadas são maiores ou igual a zero para y e menores ou igual a zero para x. No terceiro quadrante, ambas coordenadas são menores ou igual a zero. E no quarto quadrante, eu tenho coordenadas positivas para o x, ou igual a zero, né? E negativas, ou igual a zero, para o y. Né? Um detalhe aqui que é importante ressaltar é que quando a gente tem pontos em cima dos eixos, por exemplo, o ponto 0, 2, tá? Então, P1, 0, 2. Esse ponto ele vai estar em cima do eixo y, certo? Então, esse ponto ele pertence ao primeiro e ao segundo quadrante. Tá? Isso é uma dúvida recorrente às vezes. Então, sim, um ponto pode pertencer a 2 quadrantes, desde que ele esteja em cima de um dos eixos. Certo? Só uma revisãozinha básica desse assunto por enquanto. Bom, agora falando especificamente do gráfico de uma função, o gráfico de uma função é o conjunto de todos os pares ordenados formados com os valores do domínio da função e suas respectivas imagens. Tá? Bom, só relembrando aqui um pouquinho do que o Arthur falou, vou fazer aqui uma representação em diagrama, tá? E relacionar dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Tá? De forma que eles estão relacionados por uma função, tá? De reais em reais. Tá? Eu vou exemplificar só por alguns elementos aqui. E vamos dizer que essa função ela leve um elemento x, o domínio A, até o dobro dele num contradomínio B. Então, se a gente pensar aqui alguns valores, eu tenho aqui o 0, vai estar relacionado aqui com o 0. O 1 com o 2, o 2 com o 4, e assim por diante. Tá? Então, se a gente usar uma notação de função aqui, a gente vai ver que a imagem do elemento 0, ou seja, a função, a imagem da função associada ao elemento 0 vai ser 0. A imagem da função associada ao elemento 1 vai ser 2. E a imagem da função associada ao elemento 2 vai ser 4. Se a gente colocar esses pontos da função no nosso plano cartesiano, né, a gente vai chegar no seguinte: bom, esses elementos, esse conjunto A aqui do domínio, a gente vai adotar o eixo x para falar deles, e o conjunto B, a gente vai adotar o eixo y. Então, quando o meu x é 1 aqui, pela minha função, ele é relacionado com o elemento 2. Quando o meu x é 2,
pela minha função, ela é relacionada com o elemento 4. Vou colocar aqui, tá? Então, eu tenho dois pontos aqui que eu encontrei a partir, P1 e P2, que eu pequenininho ali, a partir dessas relações. Então, se eu fizer todos os pontos possíveis, tá? Nesta relação aqui, levando o x ao seu dobro, eu vou criar o gráfico dessa função, né? E aqui, retomando, por que isso daqui seria muito inviável, para não dizer impossível, né, de representar por diagramas? Porque eu tenho infinitos pontos, eu não tenho como escrever todos esses pontos. Por mais que aqui eu esteja representando somente números naturais, né, 0, 1, 2, unidades não negativas, a minha função é definida de reais em reais. Então, se eu quisesse pegar um número racional, eu poderia pegar. Se eu quisesse pegar um número irracional, eu poderia pegar. Então, neste caso, fica muito inviável representar essa função por tabela ou por diagrama. Certo? Alguma dúvida? Vou aguardar alguns segundos aí para ver se alguém tem algum questionamento. Bom, então vamos continuando aqui. Domínio e imagem no gráfico. Certo? Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Mas enfim. O domínio e imagem no gráfico, tá? Aqui a gente não vai tratar de tipos específicos de funções, tá? Isso vocês vão estudar mais para frente, função assim, função quadrática, outro tipo de funções. Hoje a gente vai aqui tratar de funções genéricas, né? Uma representação genérica no gráfico, tá? E tentar observar como encontrar o domínio e a imagem dessa função, certo? Então aqui eu vou desenhar uma curva qualquer, tá? E primeira coisa, tá? Que a gente tem que lembrar, uma função, né? Eu tenho que cada elemento do meu domínio pode estar relacionado somente com um elemento do meu contradomínio. Se ele vai ser exclusivo, não vai ser, se vai esgotar meu contradomínio, não vai esgotar, e isso vocês vão ver em tipos de funções, né? Injetora, sobrejetora. Mas agora, no caso, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa relacionar um elemento do domínio somente com um elemento do contradomínio para ser uma função. Então, ó, se a gente observar cada um dos pontos aqui, ó, desse gráfico, eu vou ter um x aqui associado a ele, um x1, que vai me levar até um y1, né? Que é imagem de x1, certo? Se eu olhar outro ponto aqui, ó, qualquer ponto que eu escolher, vou ter um x2, um y2. Isso quer dizer que nessa minha curva aqui, todos os pontos, né, do domínio estão relacionados somente com um elemento do contradomínio, do eixo y, então quer dizer que isso daqui é caracterizado como gráfico de uma função. Tá? O que não seria o gráfico de uma função, por exemplo? Deixa eu botar aqui. Um pouquinho. Aqui. Vou fazer um plano cartesiano aqui rapidinho. Campeonato. Então tá, olha só. Este gráfico aqui, por exemplo, ó, deixa eu
deixar mais explícito aqui. Isso daqui é uma relação qualquer entre os elementos aqui do meu eixo x e do meu eixo y, mas vocês conseguem ver que, para alguns elementos aqui de x, eu tenho mais de um elemento relacionado no eixo y, certo? Se a gente pegar, por exemplo, aqui esse ponto, tá ok. Né? Eu tenho aqui um x1 relacionado aqui com um y1. Só que, ó, se vocês prestarem atenção, por exemplo, aqui neste valor aqui, x2, ó, ele está relacionado aqui com esse ponto, que vou ficar um pouquinho torto, com este ponto, e com essa coordenada aqui, né? Desculpa, y e com essa coordenada. Então, aqui, ó, esse ponto teria duas imagens, né? E isso daqui não pode acontecer numa função. Isso daqui é um tipo de relação genérico, que, assim, eu esbocei, não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas tenho certeza que isso não é uma função. Certo? Então, aqui não é a função. Certo? Então, vamos voltando aqui para o nosso gráfico. O primeiro aqui, que é uma função. E discutir um pouquinho a respeito do que está acontecendo aqui no domínio e na imagem. Olha só. Aqui, a gente tem que o primeiro elemento do nosso domínio no gráfico é o x1. E eu vou dizer aqui, ó, que meu último elemento aqui é um xn, que está relacionado com um yn aqui. Este yn aqui, que é a imagem de xn. Certo? Então, quais são os valores de x que pertencem ao meu domínio? Neste caso, são todos os valores que vão de x1 até xn. Então, o domínio da minha função, neste caso aqui, ele é um intervalo que vai de x1 até xn. Bom, mas como eu posso saber, olhando o gráfico de uma função, se o x1 e o xn pertencem ao domínio? Tá? De maneira geral, tá? O gráfico ele vai colocar uma bolinha no início, no final, aqui, ó, e no início do gráfico. O que essa bolinha quer dizer? Essa bolinha representa que eu tenho aqui ponto, esses dois pontos pertencem à minha função. O que quer dizer que tanto o x1 quanto o xn estão no domínio, quanto as imagens relativas a eles, quanto os valores de y, né, relativos a eles, desculpa, estão na minha imagem. Então, neste caso aqui, o meu domínio é o intervalo fechado, que vai de x1 até xn. Tá? Isso é uma das notações que eu posso usar. Estou usando aqui uma notação de conjunto. Lembrando que colchete virado para dentro é intervalo fechado e colchete virado para fora, né? No caso, por exemplo, assim, seria um intervalo aberto de A até B. Tá? Outra maneira de representar intervalos abertos são usando parênteses virados para dentro. Tá? Só para retomar isso aqui. Bom, então, em relação agora ao nosso conjunto imagem, o que acontece? A gente vai ter o seguinte. Bom, se x1, de x1, desculpa, até xn são os elementos do meu domínio, então, do f de x1 ao f de xn, eu vou ter imagem no contradomínio associada a esses elementos. Né? Então, o meu conjunto imagem aqui,
a minha imagem da função, ela vai de y1 fechado até yn também fechado. Tá? Qual seria a outra maneira de representar aqui esses intervalos? Seria assim, ó. Vou apagar aqui esse gráfico, para liberar um pouquinho de espaço. Bom, então, eu poderia representar meu domínio dessa forma. Vou escrever aqui nesse canto. O meu domínio de f são os valores de x pertencente aos reais, né? Que é a minha função. Aqui, desculpa, esqueci de colocar a minha função f ali, está definida de reais em reais, tá? Isso é importante. Então, x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a x1 e menor ou igual a xn. Certo? E aqui o meu conjunto imagem seriam todos os valores y, né, ou f de x, que a gente vai representar aqui por y, pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a y1 e menor ou igual a yn. Perdão o garrancho aí. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo ok? Professor, Oi. desculpa. Existe alguma padronização das funções de como ficaria no gráfico, tipo, para identificar mais rápido como seria elas? Ou tu vai, desculpa, Não, não. apressar talvez. Não, capaz, foi uma ótima pergunta. Mas, sim, existe padronização para funções, e é por isso que, em determinado momento, daqui a algum tempo, vocês vão estudar tipos específicos de funções, né? Aí vocês vão estudar como se comporta o gráfico, por exemplo, de uma função afim, de uma função quadrática, de uma função logarítmica, de uma função exponencial. Essas funções têm comportamentos específicos que vocês vão estudar, como elas se mexem dependendo de como a gente muda os coeficientes e tudo mais, a imagem, o domínio delas. Mas aqui no caso, hoje, a gente está fazendo um estudo mais genérico, né, de gráficos, como encontrar o domínio, a imagem, como eles podem ser representados. Tá? Mas sim, tem formas de a gente estudar de maneira mais específica funções. Vou voltar aqui para o slide, vou voltar aqui para o primeiro slide que a gente viu, que foi justamente esse exemplo aqui que eu dei. Ó. A função logarítmica, né, avançando um pouquinho, rapidinho, só para responder o teu questionamento, ela tem uma cara parecida com essa aqui. Então, a gente sempre vai ter um comportamento parecido, claro, ela pode ficar mais para cima, mais para o lado, mais para baixo, pode pode sofrer algumas modificações, mas ela tem um padrão de comportamento. Mas não é o que a gente está estudando especificamente na aula de hoje. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito obrigado. Desculpa. Beleza. Então, recapitulando aqui. Nós vimos a questão do plano cartesiano, né? Que é simplesmente colocar as coordenadas, né, em um plano, né? Lembrando que esse plano aqui é infinito, né? E dando crédito aqui ao Descartes, que eu esqueci de falar antes, que é esse carinha aqui, que foi o criador do plano cartesiano, e graças a ele, né, muitos problemas conseguiram ser resolvidos, inclusive essa questão da função, né? Que é uma representação muito mais visual e que permite compreensões mais elaboradas do que uma tabela diagrama. Tá? Temos a questão dos quadrantes aqui, né?
como como se comporta o sinal das coordenadas. Vimos a questão do gráfico da função, né? Que são todos os pares ordenados formados com valores do domínio da função e suas respectivas imagens, né? Na maioria das vezes, né, a gente vê uma função, por exemplo, e geralmente ela trata assim, ó, y é igual a alguma coisa, né? Sei lá, um ax mais b, uma função afim, né? Um pouquinho mais para frente, ou algum outro tipo de padrão de função, mas na verdade esse y está mais relacionado à representação gráfica, né? Então, a gente está falando, neste caso, mais do gráfico da função do que necessariamente da função em si. Porque, geralmente, para a função, a gente usa essa notação f de x, né? Vimos aqui, agora por último, o domínio e imagem da nossa função. Tá? Então, para finalizar, eu separei aqui um exercício para a gente fazer, tá? Que é encontrar o domínio e a imagem dessa função. Ah, esqueci um detalhe importante. Falei aqui, perdão, vou voltar nesse slide aqui. Falei aqui, do conjunto fechado, representado pela bolinha fechada. Mas temos também, acho que fechou aqui não. Vocês estão ainda no chat? Eu recebi uma notificação aqui, mas eu não sei se fechou ou não. Tá, então tá, ok, não fechou. Dei sorte. Estava aqui falando dos conjuntos fechados que são representados pela minha curva aqui, pelo meu gráfico da função, com bolinhas fechadas nas extremidades. Um conjunto aberto, por sua vez, ele seria representado por uma bolinha aberta, então, né? Deixa eu botar aqui uma borracha. Bom, acho que travou aqui. Seria representado por uma bolinha aberta aqui. Então, vou completar aqui para falar um pouquinho. Isso daqui quer dizer o quê? Que este elemento x aqui do meu domínio, ele não pertence. Ou seja, ele está aqui, ele só está aqui para indicar onde começa a minha função, e esse xn só está para indicar onde termina, mas na verdade eles não pertencem. Então, se esses pontos não pertencem ao domínio, as imagens relacionadas a eles também não pertencem ao contradomínio, porque de fato elas não existem, né? Então, para representar esse intervalo aberto, bastaria eu inverter aqui, né, esses meus colchetes, né? Vamos dizer para essa nova f ali que eu fiz, ficaria o domínio da função vai de x1 até xn aberto, tá? Ou poderia representar também com os parênteses. E aqui, na minha imagem, da mesma forma, a minha imagem de f vai de y1 até y1. Tá? Então, um detalhezinho que eu tinha esquecido de comentar. Então, vamos para a nossa questão. Que, neste caso aqui, é determinar o conjunto imagem e o conjunto domínio aqui dessa função. Eu vou dar aí 1 ou 2 minutinhos para vocês pensarem a respeito deste gráfico aqui e a gente volta a conversar daqui a pouquinho.
Bom, então aqui, ó, pessoal, vamos começar a discussão desse gráfico aqui. Para determinar o domínio da função, basta que a gente veja todos os elementos x, né, que tem uma imagem, né? Ou seja, basta a gente ver onde que começa, onde está o primeiro elemento x e até onde vai o último. De maneira geral, é assim que a gente vai encontrar o domínio de uma função. Então, ó, se a gente observar aqui neste ponto, ó, eu tenho um x menos 8, né? A função começa aqui, vai até este pedaço da função, esse segmento aqui da função, vai até x menos 4 aqui, tá? E, ó, aqui, ó, alguns de vocês podem estar se perguntando por que a bolinha aqui é aberta, por que a bolinha, ao contrário, por que aqui a bolinha é fechada, por que aqui a bolinha é aberta, tá? Justamente pelo que a gente falou antes, que uma função, cada elemento do domínio está relacionado apenas com um elemento da imagem. Se esta bolinha daqui fosse fechada, assim, então o meu elemento menos 4 aqui, do domínio, ele teria duas imagens. Ele teria uma imagem 1 e uma imagem 3. Isso daqui não poderia acontecer. Então, neste caso, é aberto para indicar que essa função aqui ela tem características precisas de função. Então, a gente tem aqui do menos 8 ao menos 4, fechado, do menos 4 aberto, até o 4 fechado. Só que se a gente analisar o comportamento aqui durante todo esse percurso, o meu domínio da função, ele é fechado, menos 8, e fechado em 4, certo? Já o meu conjunto imagem, bom, a gente basicamente tem que ver todos os valores do meu contradomínio que são imagem de alguém, que estão relacionados com algum x. Bom, para isso basta a gente olhar aqui do menor valor do y, né, do eixo, até o maior valor alcançado aqui como imagem de alguém. Como eu não tenho buracos aqui no meio, né, no caso, todos os elementos de y de menos 5 até 4 são imagem de alguém, basta que eu use esses elementos mesmo. Então, a minha imagem de f é fechada de menos 5 até 4. Alguma dúvida? Tudo ok? Francisco, agora eu vi tua mensagem. Sim, o domínio pode ser representado dessa forma. Não tem problema, só que se tu parar para pensar, isso daí não é a forma mais simplificada possível. Por que não é a forma mais simplificada possível? Porque você está vendo ali que o primeiro conjunto, ali, o primeiro pedacinho, ele é fechado em menos 4. E o segundo conjunto, ele é aberto em menos 4. Então, quer dizer que tu está fazendo dois intervalos para falar de um mesmo intervalo. Errado não está, mas dentro do possível, é bom que tu faça uma representação mais simples possível. Tá? Bom, pessoal, nosso tempo aqui está acabando e o que eu tinha para conversar com vocês também já se encerrou. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, é só perguntar. Enfim, podem perguntar também depois no Facebook, né? Para mim ali no privado. E agradeço vocês pela atenção. Desculpe as possíveis engasgadas aí.
mas eu preparei essa aula com muito carinho, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou ficar aqui até a chamada acabar, encerrar de maneira espontânea, para tirar algumas dúvidas, tá? Valeu, Jana. Valeu aí, Andressa. Obrigado. Valeu, Guilherme. Agora que eu vi, começamos com 16 participantes e chegamos aos 25. Legal, legal. Valeu, Arthur. Valeu. Bom, pessoal, a chamada não acabou espontaneamente, eu achei que isso iria acontecer, mas eu vou terminar aqui a chamada, vou encerrar para vocês terem um tempinho aí entre um período e outro, certo? Valeu, até uma próxima.